Muito bem, então são 21h05. É natural que ainda vão entrando mais alguns irmãos, mas de qualquer das formas o tempo vai avançando e nós temos que começar. Eu vou pedir só para desligarem os vossos microfones e depois, quando alguém precisar de falar, logo ativa o seu micro, mas só para não haver confusão de feedbacks e nos conseguimos entender todos bem e facilmente. Antes de mais, dar as boas-vindas a todos vocês, e já deu para ver e perceber que temos aqui irmãos de várias nacionalidades, vários locais, São Tomé, Brasil, também Angola e aqui Portugal, obviamente, e graças a Deus por podermos estar juntos. Já há algum tempo, alguns meses que não estávamos juntos como Instituto Alvo, já tinha saudades de ver a cara, pelo menos, de alguns, porque outros eu vou vendo em outras situações, mas a verdade é que já tinha saudades de podermos estar juntos como Instituto Alvo e podemos ter estes cursos que tanto nos têm também ajudado a recordar algumas coisas, ensinado outras, enfim, em que podemos realmente aprender mais da palavra de Deus. Vamos começar hoje com uma aula zero, uma aula aberta, por assim dizer, em que sobre finanças pessoais. Este vai ser o tema deste nosso curso que começamos hoje com esta aula zero e depois, subsequentemente, vai ter mais 4 terças-feiras, aí então com a aula 1, 2, 3 e 4, assim sucessivamente. Como os irmãos sabem, a maioria já sabe que depois tem que haver uma inscrição para as próximas aulas. Esta é aberta, mas as outras é só para quem estiver inscrito. Nós depois vamos partilhar o link das inscrições e já temos partilhado no Facebook, Insta e grupos WhatsApp. E depois desafio todos a se poderem inscrever. Esta aula zero, esta aula aberta, nós resolvemos fazê-la, é a primeira vez que o fazemos, na verdade. Nos outros cursos não começamos com uma aula zero, uma aula aberta. Resolvemos inovar desta forma neste curso de finanças pessoais, em que convidámos, e desde já quero agradecer ao nosso irmão João Pedro Martins por ter aceito o desafio de poder estar connosco e falar um bocado sobre finanças pessoais. Vamos ter um tempo em que o João Pedro Martins vai falar um pouco acerca deste tema, mas depois iremos também de seguida ter um período de perguntas e respostas. Portanto, os irmãos podem ir, à medida que o João Pedro for falando, podem ir anotando as vossas perguntas, ou se quiserem, para não se esquecerem, podem anotar mesmo aí no bate-papo e escrever as questões que depois serão debatidas no fim. Estão completamente à vontade para pôr qualquer questão, incluindo como é que eu posso passar a ter 10.000 euros tendo só a partir de 10 euros. Talvez o João Pedro Martins nos consiga ajudar e dar uma resposta para nós conseguirmos fazer isso. Vamos ver. Mas podem ir anotando as vossas questões aí no bate-papo à medida que o João for falando. O João é ancião da Igreja Evangélica em Marquês de Olhão, em Lisboa. Ele é economista, é também presidente do Desafio Miqueias, uma organização, uma associação evangélica, e também tem o seu trabalho secular, neste momento, se não estou em erro, na Câmara Municipal de Lisboa. Ele depois me vai emendar, se eu me enganar, eu acho que não, acho que estou atualizado. E graças a Deus por ele poder estar connosco e contribuir para este curso de finanças pessoais. Mas antes de passar a palavra ao João Pedro Martins, eu gostava que nós pudéssemos fazer duas coisas. A primeira é ter uma palavra de oração, pedir a bênção de Deus e direção do Senhor para a nossa aula de hoje. E para isso eu vou pedir ao nosso irmão Marcelo Ferreira, lá de cima de Viana, e ele também faz parte da direção do Instituto Alvo Portugal, para ter uma palavra de oração. E depois o Jorge Adrião, que é o diretor do Instituto Alvo Portugal. Eu sei que muitos de vós já sabem o que é o Instituto Alvo, mas talvez alguns não saibam, e para aqueles que sabem, vou recordar o que é o Instituto Alvo
numa breve apresentação do Jorge Adrião. Então, vamos orar primeiro, o Marcelo, e depois o Jorge Adrião fala um pouco sobre o Instituto Alvo. Ok, pessoal, vamos orar. Alegria ver a todos aqui. Que Deus abençoe este tempo. Meu Pai, obrigado por estarmos juntos mais uma vez, encontrarmos-nos como Instituto Alvo, em torno de temas com a Tua visão, a Tua palavra, o Teu reino em vista. E oramos para que a direção do Senhor, do Teu Santo Espírito, da Tua sabedoria, seja evidente, seja nítida sobre cada um de nós. Obrigado, Pai, pela vida do João Martins, que está conosco, e por cada pessoa que conectou-se a esta sala, que Tu mesmo possas traduzir aquilo que queres para cada uma de nossas realidades pessoais, familiares. E muito obrigado por esta oportunidade de certo modo, um convívio, de certo modo, um reencontro, e que Tu abençoes nossas vidas esta noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. De facto, é um prazer estarmos todos juntos aqui e, de uma forma sucinta, o Instituto Alvo, que tem o diretor internacional e o fundador, nosso irmão Marco Soares, que está connosco, tem como objetivo capacitar os líderes, os professores da Bíblia e todos aqueles que se querem envolver no reino de Deus, no sentido de exporem a palavra do Senhor e terem ministérios de uma forma prática. Portanto, os nossos módulos, os módulos do Instituto Alvo, são compostos por vários cursos, nomeadamente o módulo Vida Pessoal tem este primeiro curso de finanças pessoais, e queremos que vai ser um bom tempo, entrarmos mesmo dentro deste módulo, apesar que aparentemente parece que não uma coisa tão prática, mas o objetivo de todos os nossos cursos é que as matérias se tornem práticas e desafiadoras. E quem tem feito os nossos módulos através dos seus cursos tem sentido isto mesmo, tem se sentido desafiado para o ministério, para servir ao Senhor. Por tudo isto, acho que todos devemos ficar motivados a estudar, a continuarmos a estudar, sempre estar atualizados nestas matérias que, de alguma forma, ao longo da vida, como cristãos, temos abordado, mas que precisam ser refrescadas no nosso mente e no nosso coração. E para isso, agora então vamos passar para o João Pedro Martins, que nos vai dar esta abordagem também do seu conhecimento nesta área das finanças. Que Deus nos abençoe e possamos estar juntos mais vezes. Então, boa noite a todos. Penso que algumas pessoas conheço, penso que a maioria não. É um prazer também estar aqui convosco e agradecer também pelo convite que me fizeram para partilhar aqui algumas ideias. Bom, em primeiro lugar, dizer-vos que pronto, esta é uma aula aberta. Penso que depois terão 4 aulas, uma sobre mordomia, outra sobre as armadilhas do consumismo, uma outra penso que se chama Lidando com Muito, Lidando com Pouco, e depois uma última sobre ofertas, dízimos e contribuições. A Bíblia fala pelo menos há 2.350 versículos acerca de dinheiro e finanças. Ou seja, é pelo menos 3 vezes mais do que todos os outros versículos que encontramos agrupados que se referem ao céu, ao inferno e à salvação. Portanto, eu creio que isto também não acontece por acaso, porque nós somos pessoas que vivemos na Terra. Há uma organização inglesa no Reino Unido que se chama Christian Aid. Eles têm um slogan muito interessante. Eles dizem que nós acreditamos na vida após a morte, mas também acreditamos na vida antes da morte. E há muitos cristãos que, em alguns aspectos importantes na vida antes da morte,
esquecem-se disso e vivem permanentemente alienados pelo céu. Vamos ver se alguns vão parar depois ao inferno no meio desta confusão. E nesta vida aqui no planeta Terra, nós temos que tomar decisões importantes e lidar com o dinheiro é fundamental. A Bíblia apresenta-nos um modelo económico, embora seja um modelo muito, digamos, primitivo, mas se nós nos debruçarmos um pouco sobre a lei mosaica no Velho Testamento, nós encontramos um conjunto de regras de redistribuição de riqueza. O ano do jubileu, em que as propriedades retornavam para os seus donos iniciais, no caso destes não terem capacidade de subsistência. Ao 7º ano havia um perdão de dívidas, mesmo que os empréstimos ocorressem um ano antes, e depois havia um conjunto de regras elementares, por exemplo, nas colheitas, os cereais que se encontravam na periferia dos campos não eram ceifados, eram aqueles que tinham menos nutrientes e, portanto, estavam mais expostos ao vento e à intempérie, mas eram deixados propositadamente para os pobres, os órfãos e as viúvas os poderem recolher. E a mesma coisa acontecia na época das vendimas, quando os cachos de uvas caíam no chão, não parte do seu, em que todas as pessoas eram convidadas para se alimentar. No Novo Testamento nós temos alguns exemplos também de redistribuição de riqueza. Um tem a ver logo no início da Igreja Primitiva com os discípulos a trazerem o produto da venda das suas propriedades aos pés dos apóstolos. Temos depois aquele triste episódio de Safiras e Ananias. E temos também alertas para contribuição, por exemplo, para os pobres irmãos da Igreja em Jerusalém. Portanto, incentiva-nos muito à generosidade, à partilha, mas também à boa mordomia ou à gestão dos recursos que estão à nossa disposição. Eu ia passar uns slides rápidos. Se eventualmente tiverem dificuldade aí do vosso lado em visualizar, levantem a mão, façam um sinal aqui pelo Zoom e que depois eu volto novamente portanto, à minha imagem. Eu irei então partilhar, se conseguir, portanto, aqui o ecrã. Então, o sonho português resume-se em 5 números: 1, 2, 3, 4, 5. Ter uma mulher ou ter um homem, portanto, 2 filhos, 3 quartos, um carro com 4 rodas e uma conta bancária com 5 dígitos. Isto é um pouco, está no... nós somos formatados um pouco desta forma. Portanto, quando entramos na escola, pronto, as pessoas vão estudar para terem uma vida à partida melhor do que aquela que os seus pais almejaram. É um investimento grande que fazemos com os nossos filhos quando eles vão estudar. Alguns têm mesmo que se deslocalizar para outras cidades ou países. E, portanto, a questão do dinheiro, ou da riqueza e da prosperidade é algo tanto inerente à vida humana em sociedade. Só que coisas dão para o torto e, portanto, aquilo que seria importante, que é o nosso rendimento para o nosso sustento e da nossa família, muitas vezes transforma-se em dívidas pesadas que depois não conseguimos pagá-las. Uma das coisas que nós lemos na Bíblia é que o que pede emprestado fica escravo do devedor. Encontramos isto no livro da Sabedoria dos Provérbios, e isto acontece não só com as pessoas a nível individual,
mas também com os países. Portanto, a dívida de alguns países a outros é astronómica, e que depois os condiciona, portanto, no seu desenvolvimento como nação, como famílias e fundamentalmente também como pessoas individuais. Então, podemos dizer que há, de alguma forma, uma teologia do dinheiro, que nós podemos lhe chamar mordomia cristã, portanto, usar os recursos que estão à nossa disposição de forma sábia, sejam os recursos naturais, e os cristãos têm que ter um papel importante nas questões ambientais e que estão relacionadas com a preservação dos recursos naturais do planeta Terra, os recursos materiais, sejam eles dinheiro, propriedades ou outro tipo de bens, e depois também um nível espiritual, e estas coisas ligam-se todas umas com as outras. Isto fundamentalmente resulta no sentido de podermos amar o nosso próximo de uma forma especial. Em oposição a isso, nós temos a teologia, digamos, do materialismo, que é usar as pessoas para obtermos as coisas que nós amamos. E de alguma maneira temos aqui um tipo de idolatria ou de deuses que construímos na nossa cabeça, no nosso coração, e que depois são transferidos para a nossa vida prática. A nível religioso, nós tivemos aquela doutrina franciscana da renúncia, portanto, ao dinheiro, ou seja, uma forma deliberada de não querer gerir o dinheiro e, portanto, de viver de uma forma simples e na pobreza. Portanto, eu não creio que este seja o modelo que Deus planeou para a nossa vida. Ele deu-nos a capacidade, com um cérebro que pensa, para tomarmos decisões. E depois temos um outro extremo, que é a teologia da prosperidade, que há uns anos teve uma expressão grande no meio evangélico. Lembramos daqueles evangelistas norte-americanos, que na prática é uma santificação, portanto, do materialismo, uma nova forma de paganismo em que o dinheiro se torna o centro da atividade religiosa. A Bíblia diz-nos que não podemos servir a dois senhores, portanto, ou a dois patrões, portanto, vamos ser leal a um e desprezar o outro. Fala-nos mesmo em Mamon, o deus do dinheiro, e diz-nos também que onde estiver o nosso coração, aí está também o nosso tesouro. E uma das áreas importantes é nós sabermos lidar e viver com situações distintas do ponto de vista económico ou financeiro na nossa vida. Paulo, quando escreve a epístola aos Filipenses, ele diz que sabia viver na pobreza e também na abundância. Diz mesmo que estava instruído, ou seja, treinado, educado em todas as coisas, a ter fartura e a ter fome, a ter abundância e não ter o suficiente. E no Velho Testamento nós encontramos também o profeta Abacuque, que numa época em que existe uma seca grande e que também num momento de guerra em que os homens mais valorosos ou tinham sido mortos ou foram levados para cativeiro, o profeta Abacuque diz-nos que ainda que as figueiras não produzam, as videiras não deem fruto, que não haja vacas nos currais, usa aqui alguma linguagem poética e hiperbolizada, mas de alguma maneira também está a dizer aquilo que Paulo, de certa forma, nos transmite, com a questão de podermos também lidar e viver com momentos de adversidade e eventualmente até de pobreza. Há algumas regras de ouro sobre o dinheiro, portanto, vocês podem ver aqui, não vou estar a ler para não perdermos muito tempo. O dinheiro é extremamente importante, sobretudo quando nós queremos realizar alguns dos nossos sonhos,
até mesmo sonhos espirituais. Penso que o investimento na obra missionária é importante, o investimento no templo para trazer conforto e espaço para as pessoas poderem estar e se desenvolverem atividades, o nosso conforto, o nosso lazer, tudo isso são coisas importantes e que têm o seu lugar, mas o dinheiro não pode transformar-se num ídolo ou num Deus que de alguma maneira nos vai roubar o lugar das pessoas mais queridas e fundamentalmente o lugar do próprio Deus. Uma das coisas que nós sabemos e que está estudada do ponto de vista científico é que metade do salário é gasto naquilo que nós precisamos de fazer ou de comprar ou de gastar para o ganhar. Ou seja, se eu ganhar 1000 euros por mês, eu sei que em média cada português gasta 500 euros para obter esses 1000 euros de rendimento. Portanto, nós temos que nos deslocar para o nosso local de trabalho, agora já de trabalho, mas temos que comprar sapatos, roupa, enfim, as senhoras vão mais vezes ao cabeleireiro, usa-se mais perfumes, temos que comer fora por vezes, se nos deslocamos com uma viatura, não é só, portanto, o combustível que gastamos, é também o desgaste da própria viatura, o seguro, os pneus que um dia ficam carecas e precisam de ser substituídas, manutenções da própria viatura. Se formos por outros meios, um transporte público tem também um passo social associado. E depois temos que nos lembrar que passamos no nosso trabalho não apenas as 7 ou 8 horas que estão contratualizadas com a entidade patronal, mas também muito tempo nas deslocações de ida e de regresso ao nosso lar. E, portanto, todas essas coisas devem estar também associadas aos próprios gastos com o nosso trabalho ou com o nosso emprego. Devemos, inclusive, ter uma espécie de conta de exploração para afetarmos aquilo que gastamos, para sabermos o que é que estamos efetivamente a despender para obtermos o nosso salário. Então, este telemóvel é um simples iPhone com um valor médio de mercado de 1000 euros, é ou representa o valor de um salário médio em Portugal. Então, este é apenas um pequeno exercício. Antes de comprarmos um bem que para nós até pode ser essencial, portanto, um telefone para estarmos em contacto com os nossos amigos, com a nossa família, até com os nossos irmãos, para entrarmos na internet, para lermos os e-mails, para estarmos atualizados com as notícias. Mas a questão é, se eu ganho só 1000 euros por mês, vale a pena comprar um telefone que custa 1000 euros? Vale a pena o sacrifício para isso? Então, temos que fazer um exercício ao contrário, que é saber quantas horas temos de trabalhar para comprarmos este bem, que até podemos classificá-lo como primeira necessidade. Então, já não há máquinas de calcular, nós podemos usar uma folha de Excel no computador para fazermos algumas contas. E reparem, se temos um salário de 1000 euros por mês, se gastamos metade do que ganhamos para conseguirmos obter aquilo que ganhamos, então sabemos que, pelo menos desses 1000 euros, há 500 euros que nós limpamos logo do nosso salário para as despesas essenciais para podermos trabalhar. Depois dividimos o valor dos 500 euros por 22 dias do mês, por 7 horas do dia, e ficamos com um valor hora de 12,25 do telemóvel. Pelo valor hora que nos pagam, isto significava que tínhamos que trabalhar 308 horas para podermos comprar um equipamento igual a este e sem gastarmos dinheiro em mais nada, além daquilo que já gastamos normalmente na nossa atividade regular para irmos trabalhar. Então,
388 horas são 44 dias de trabalho, ou seja, 2 meses de trabalho real para obtermos um equipamento. Depois teríamos que fazer seguros, teríamos que comprar mais uma bolsa para o equipamento. Eu não estou a dizer que não devemos de usar telemóveis, não é isso. É apenas um exercício mental para percebermos se vale a pena gastarmos dinheiro neste equipamento ou se outro, depende obviamente do salário que nós recebemos. Há pessoas que ganham menos de 1000 euros, há pessoas que estão inclusivamente desempregadas, não oferem rendimento, e há outras que ganham muito mais. Mas para um salário médio de 1000 euros, vale a pena um investimento de 2 meses de trabalho para adquirirmos um equipamento deste? Pronto, são perguntas que temos de fazer. Uma das máximas também sobre dinheiro é que ninguém é rico por ganhar muito, mas por poupar mais do que aquilo que gasta. Portanto, esta é uma das máximas que nós obtemos acerca do dinheiro. Vamos ter aqui um pequeno exemplo de 2 famílias. A família Rocha com esta senhora, portanto, enfim, portanto, bem constituída, portanto, tem o seu marido que trabalha na construção civil, tem um rendimento de 1000 euros, um conjunto de despesas associadas de 900 euros, conseguem no final do mês uma poupança de 100 euros. Isto é fantástico, portanto, com filhos, creche, essas coisas todas, portanto, ainda conseguem poupar 100 euros. Vamos ter aqui um outro exemplo da família Silva, um senhor canalizador, um perito nas artes de lidar com tubos, 10.000 euros, portanto 10 vezes mais de a família anterior. Só que o senhor Silva tem esta senhora, portanto, que é viciada em compras e, portanto, cada vez que tem a carteira cheia, ela vai ao centro comercial e tem de comprar umas coisas, tanto para ela, para a família, para os amigos. Portanto, e no final do mês, o senhor Silva começa a pensar e diz assim: bom, se a minha mulher me gasta tanto dinheiro do rendimento que eu obtenho com o meu trabalho duro, então eu acho que mereço umas férias. E o que o Sr. Silva faz é que ele lembra-se que um dia o banco onde ele coloca religiosamente o dinheiro no final do mês, o banco enviou-lhe não um, mas 2 cartões de crédito para ele poder usufruir nas suas despesas durante as férias. Então o Sr. Silva vai de férias, leva a mulher, leva a família toda, e ao usar os cartões de crédito, o Sr. Silva chega à conclusão que gastou 11.000 euros naquele mês. Ele não está muito preocupado, porque os cartões não se pagam logo, aquilo dá para pagar faseadamente no tempo. Ficou a dever 1.000 euros, mas ele pensa: bom, não há problema, para o mês que vem eu vou receber mais 10.000 euros e resolvo o assunto. E vai empurrando o problema com a barriga para a frente. Vamos ver aqui algumas verdades sobre cartões de crédito. Os cartões de crédito, eles normalmente permitem-nos comprar bens e serviços ao longo do mês, ou até mais do que um mês, e só depois é que nos mandam a conta para casa. Normalmente os cartões só nos cobram 10% do valor que nós gastamos. É um alívio que nós sentimos quando vamos ver o extrato bancário e só saiu 10% do valor da dívida. Isto é uma coisa que nós devemos de fazer, é pagar a totalidade do cartão de crédito para ele não acumular juros, e sabemos que sempre pagamos juros ou sempre que diferimos um pagamento no tempo, nós estamos a comprar mais caro. Queria-vos só mostrar aqui um pequeno exemplo. Vocês podem ver um dos meus cartões de crédito, já está negro e tudo, uso, e também um conjunto de algumas notas de 5 euros. Portugal hoje está a jogar com o Luxemburgo, não sei quanto é que custa o bilhete no estádio do Algarve, mas vamos supor que o bilhete custa 15 euros. Eu, se usar as notas, eu vou contar 1, 2,
3. E há um alerta que eu recebo no meu cérebro, porque o toque permite-nos ter sensações. E eu sei que se gastar estas 3 notas, eu ainda vou ficar com esta. Ou seja, se eu for ao jogo de futebol, ainda consigo ficar com 5 euros para o resto da semana. Se eu fizer o pagamento com o cartão de crédito, na minha mente é indiferente se eu estou a comprar 15 euros, um bilhete com 15 euros, se custa 150, 1.500, 1,5 milhão, porque é apenas uma operação que eu vou fazer com o cartão. Ou seja, esta sensibilidade que eu tenho de contar as notas, de saber que fico sem 3 e fico com uma, ou fico sem nenhuma, ou fico com as 4, esta sensação cria no nosso inconsciente um conjunto de alertas que me ajuda a raciocinar antes de gastar. Enquanto com um cartão de crédito eu não consigo ter essa sensibilidade. Portanto, a única sensação que eu tenho é que fiz uma compra, um pagamento e utilizei o cartão. Só vou ter a noção real no final do mês, quando verificar o meu extrato bancário ou quando o banco titular deste cartão me cobrar o valor que está em dívida. E esta é uma das armadilhas que nós temos com os cartões de crédito. Além disto, temos outras armadilhas que são as armadilhas da publicidade, a que constantemente nós somos desafiados a adquirir bens relativamente aos quais nós efetivamente não precisamos deles, ou não precisamos deles da forma como os consumimos. Eu queria-vos apenas mostrar uma folha de Excel que depois podemos, ou alguém pode partilhar com todos. Vamos fazer um exercício muito rápido. Eu escolhi um voluntário, não sei se alguém se quer oferecer. Não temos voluntários. Alguém que trabalhe e que esteja disponível, ter o João Paulo Xavier. João, podes-nos dizer, se não quiseres dizer a verdade, podes nos enganar e dizer qual é que é o teu salário mensal médio. Quando começaste a trabalhar na parte dos automóveis, é melhor assim. Epá, quando comecei a trabalhar ainda era em escudos. Está bem, pronto. Não, agora foi converte isso 1.200 euros. Já sabemos que o João Paulo ganha muito neste momento. Mas isso é só quando o João Paulo vende 10 carros. Se não vender 10 carros, ganha 500 euros. Então, com um salário de 1.200 euros, isto daria 14.400 por ano. Vamos supor que o João Paulo depois vende aqui uns carritos, ainda tem aqui uns bónus, aqui 1.000 euros em março, mais 2.500 euros em julho. Isto está a crescer. Está a correr bem. Já temos aqui um salário, um rendimento anual de 17.900 euros. Mas o João Paulo depois tem um pai também que é rico, de vez em quando dá-lhe aqui uns trocos para a família, 3.000 euros aqui uma mesada em fevereiro e depois no Natal mais 5.000 euros aqui, tanto para a família toda. No final disto, nós temos um rendimento de 25.900 euros. Bom, o João Paulo tem uma casa, não sei se é comprada, se está a pagar a renda ao senhorio ou ao banco, mas vamos supor que, João, um valor aqui para a renda da casa. 400 euros. Então, todos os meses há 400 euros que desaparecem misteriosamente da conta bancária do João e da Sara. Eletricidade, isto na altura com os filhos pequenos. Podes pôr 100 euros à vontade. À vontade para as máquinas de lavar, agora já com as Playstations é um bocadinho mais. Bom, mas vamos supor que seriam 100 euros. Temos aqui mais 1.200 por ano. Água, não sei se eles tomam banho em casa, se é só uma vez por semana, como acontecia. Essa água, nós gastamos mais em perfume. Água podes pôr 30 euros.
Pronto, então 30 euros por mês aqui em água. Não sei se usam gás em casa, se eletricidade. Vamos pôr aqui também mais uns 30 euros para o gás. Isso. Telefone, portanto, isto agora os telefones já estão com os pacotes de internet. Mas Não esse sei o quanto é que vocês telefone, a gastam. minha mulher passa o tempo todo ao telefone, gasta muito de telefone. Podes pôr 50 euros de telefone. Os telefones 50 todos, não é? euros. Dos filhos, da Vamos por aqui mulher, telemóveis. é o Então vamos pôr telemóvel. já com a TVK, pronto, 100 euros aqui para Isso. isto tudo. Portanto, internet, essas coisas todas, 100 euros aqui a gastar. Condomínio, não sei se tem condomínio, se não tem. Não interessa, portanto, ficam agora com o valor do condomínio. Empregada, portanto, doméstica, não sei se há alguém que vai passar a ferro, lavar roupa, se vão à lavandaria, portanto, Isso muito normalmente é bem. a mulher que faz. Bom, supermercado, quanto é que vocês gastam em Ou supermercado? então o Bem, filho também faz. aí o filho também, exato. Aí comemos bastante até. 500 euros, Podes pôr 600 euros em comer. 600 euros por mês. Bom, vamos fazer aqui uma primeira avaliação, portanto, estávamos a um rendimento de 25.900 já com o apoio da família e neste momento já estamos com gastos de 15.120. Isto só aqui sem esmiuçar muito. Prestação do carro. Bom, isto é o carro, é o que faz portanto, estar numa empresa que vende automóveis, não há prestação do carro. Vamos supor que o João tinha uma atividade que não era ligada ao ramo automóvel, tinha que pagar o carro, vamos pôr aqui 150 euros todos os meses para pagar o carro. Combustível, depende do tipo de deslocações, vamos pôr aqui 100 euros para combustível, encher o depósito 2 vezes, mesmo assim não é suficiente. Bom, e como podem ver, isto está a aumentar. Portagens, vamos pôr aqui 20 euros por mês. Depois manutenção do carro, ir pelo menos uma vez à inspeção, vamos pôr aqui 200 vezes por ano. E depois o estacionamento em centros comerciais, outros sítios, vamos pôr aqui mais 20 euros por mês para este tipo de despesas. E como vocês podem ver, isto está sempre a subir. Depois temos aqui as propinas dos miúdos, são 2, não é? Não sei quanto é que eles pagam na universidade. Isso Portanto, podes pôr aí 300 euros, por exemplo. 300 euros para cada um ou para os 2? Não, para os 2. Pronto, eles são poupadinhos, estudam pouco, por Depende. isso também não gastam muito. Depende dos anos. Bom, material depois depois não é só inscrever os miúdos, eles também precisam de material, mochilas, canetas, livros, vamos pôr aqui por ano, pronto, 500 euros aqui para 2, atividades extracurriculares, natação, hipismo, enfim, aquilo que vocês quiserem, vamos pôr mais 150 euros para um. Depois a Sara, de vez em quando tem que fazer umas ações de formação profissional, gasta 500 euros por ano, e depois há as mesadas para os miúdos, mais 200 euros para os 2, senão eles depois não compram uns gelados, não vão sair com os namorados, é uma chatice. Bom, neste pequeno exercício que nós fizemos, ainda falta a parte da saúde, lazer, vestuário, mas o João, que até tem o apoio da família, mas neste momento já está para um rendimento de 25.900 euros, já está com despesas de 27.000. Não sei se estão a perceber. Portanto, para um rendimento de 1.200 euros, com a família Xavier ainda a meter mais 8.000 euros de apoio ao casal Sara e João. Portanto, nestas pequenas contas que fizemos, já estamos com um saldo de 1.700 euros negativos. Bom, e se continuássemos com isto, portanto, com pagamento de impostos, os vários seguros que têm que ser feitos, o cabeleireiro da Sara, não esquecemos do cabeleireiro da Sara, e as unhas. Do vestuário.
Bom, portanto, se tivessem depois também familiares em cargos com lares, donativos para a igreja, enfim, todas as coisas continuaria a subir. Então, reparem, este rendimento de 1.200 euros, já com apoios externos, não é muito, ou melhor, é pouco para o tipo de vida que o João e a Sara decidiram fazer. Um pequeno exemplo, vocês têm no Excel aquilo que é um bom e um que se tem, e depois tem aqui um quadrozinho com uns gráficos com a redistribuição das vossas despesas e também das receitas. Como podem ver, há aqui já um déficit no orçamento que aqui a barra vermelha é maior do que a azul. Bom, isto num pequeno exemplo de como podemos fazer um orçamento doméstico. Há depois um conjunto de despesas que nós não quantificamos. É a vizinha do lado que nos pediu 50 euros para ir ao supermercado e ainda não nos pagou. São dívidas que nós, ou que os miúdos vão contraindo, partem um vidro de um carro, pronto, e nós vamos ter que pagar por eles. E duas áreas importantes, que são as contribuições para a comunidade cristã e também o pagamento de impostos e de taxas a que nós também estamos obrigados como cidadãos portugueses. E uma das áreas importantes é também a nossa transparência nas contas, de falarmos verdade e fundamentalmente conhecermos aquilo que recebemos ou que temos ou oferimos de rendimento e as despesas que estão aí inerentes. O que o João e a Sara teriam que fazer a seguir era cortar naquelas despesas que são menos prioritárias. Se calhar reduzir as mesadas para os miúdos, gastarem menos dinheiro no cabeleireiro, em vez de irem de carro para o trabalho, alternarem com algumas idas de transporte público, e eventualmente recorrerem ao teletrabalho em vez do trabalho presencial, ou até tentarem um segundo emprego. O problema, e sobretudo nestes momentos de crise em que nós estamos a viver, e nós lembramos daquela grande crise que foi o subprime nos Estados Unidos, em que famílias da classe média de repente perderam o emprego, perderam a casa, perderam o carro e alguns passaram mesmo a mendigar porque tinham fome. Isto pode-nos também acontecer, ou seja, o problema da pobreza não é apenas uma questão de má gestão de recursos pessoais, pode ser uma questão até hereditária, que já vem com a nossa família, ou pode ser uma situação que nós temos e para a qual nós não contribuímos nada para isso. Por exemplo, uma empresa que está a produzir e de repente os acionistas da empresa decidem retirar os bens, fechar a empresa e remeter os trabalhadores para o desemprego. É uma situação em que a pessoa não contribuiu para isso, mas porque tinha um estilo de vida em que acreditava que o seu rendimento era eterno, ou pelo menos se perpetuava durante um tempo quase ilimitado, e não conseguiu angariar poupanças para precaver uma adversidade. Pode ser uma situação com um problema laboral, um problema eventualmente de saúde ou até de divórcio. E, portanto, todas estas situações têm que ser bem equacionadas. Nós vivemos numa altura em que as pessoas dizem, bom, o mês estica, mas o dinheiro encolhe, não prevemos o risco, que é algo importante que está associado à nossa vida, não só o risco inerente à morte, mas também à redução
significativa ou temporária de rendimento. É algo que nós muitas vezes não precavemos, ou seja, colocamos dinheiro de parte, por exemplo, para comprar um carro ou uma casa, poupamos para ter umas férias melhores ou umas férias de sonho, mas raramente nós colocamos dinheiro uma adversidade. E a Bíblia também nos ensina que quando estamos a construir, por exemplo, uma casa, devemos fazer contas e planeamento. Então, gerir as finanças pessoais é muito importante. Reparem, se os ricos, que são ricos e têm muito dinheiro, contratam consultores especializados para os ajudarem a obter o maior rendimento possível com as suas propriedades, com o seu dinheiro, nós que não somos ricos e que não temos dinheiro para pagar a consultores para gerirem o nosso dinheiro, temos que aprender a geri-lo da melhor forma possível. Pronto, isto é sabedoria, é mordomia e é algo que nós devemos fazer de forma constante. Eu já levei, penso que demasiado tempo, peço imensa desculpa, não sei se ainda vai haver tempo para perguntas. Ok, João, Pedro Martins, muito obrigado por os teus ensinamentos e por os exemplos práticos que deste. Eu gostei daquela situação do sonho português, da parte de ter as 4 rodas. É bom que haja muito esse sonho, que eu assim tenho possibilidades de vender muitos carros. Mas pronto, vou ter que fazer também, vais ter que me dar uns conselhos, porque realmente o orçamento aí das minhas contas, isso ficou de rastros, por isso não sei como é que vou fazer, além de reduzir a mesada do Jonatas e da Joana, pronto. Muito bem, obrigado, João, por uma forma prática, como deste alguns ensinamentos para nos ajudar a cada um de nós. Também, nós queremos abrir um espaço em que os irmãos podem, de uma forma aberta, ou escrever aí no bate-papo alguma questão que queiram pôr ao João Pedro, ou mesmo até acionar e pedir a palavra e poderem ligar o vosso micro para poderem pôr a questão diretamente. Está bem? Além do nosso irmão João Pedro Martins, temos também temos o privilégio de ter o Marcos Soares, que é o irmão fundador e diretor do Instituto Alvo Internacional, Brasil. É o irmão que tem estado ao longo dos anos à frente do Instituto Alvo e que fundou, como eu disse, e também é um privilégio ter ele connosco nesta noite e também pode ajudar a responder a alguma questão que os irmãos queiram meter. Está bem? Faz favor, não se acanhem, não falem todos ao mesmo tempo, por favor, mas podem um de cada vez falar e pôr alguma questão. Vamos lá. Quem é o corajoso? É só acionar o vosso micro, ligar o micro e pôr a questão. Ninguém? Não me digam. Que ninguém quer pôr uma questãozinha. Ao João Pedro. Rangel, força. Força, Rangel. Boa noite a todos. Graça e paz. Na verdade, eu não sei se a minha questão ela é específica, mas eu acho até que ela é bem genérica. Eu gostava de... Não sei se o irmão João Pedro vai poder nos dar aí esse conselho, mas como que uma pessoa que tirou nota 0 em tudo que ele falou aí, não faz nada disso, pode eventualmente começar a caminhar nessa senda aí de boa mordomia, de boa administração, de valorização, inclusive, né? Porque quando a gente gasta sem pensar e sem fazer contas, é também no meu caso, eu acho que é uma forma de não atribuir valor ou valor devido ao recurso. Então, não sei se o irmão ou algum outro pode me ajudar. Isso eu sempre
Sempre acho importante esse assunto, sinceramente, muito importante. Não sei se deu para ouvir. Você ouviu, João? Não? Ouvimos. Sim, sim, nós Ah, ok. acreditamos em milagres e, portanto, acreditamos em milagres e acreditamos que pessoas que gerem mal o dinheiro, algumas delas têm sorte, ganham a loteria, portanto, vão ao casino e sai-lhes logo à primeira vez na slot machine. Isso pode acontecer, são casos raros, mas acontecem. O grande problema é que nós na escola, sobretudo no ensino básico, há algumas áreas da nossa vida que nós não recebemos qualquer tipo de formação ou treino. Por exemplo, finanças é zero. Portanto, mesmo assim, na parte da matemática, há muitos alunos que ficam em pânico quando se fala de contas. Porque muitas vezes não se traduz o ensino para a questão da vida prática. Outra área é a política, portanto, ninguém nos ensina nada sobre política e depois há muitas pessoas que chegam à vida adulta e não sabem quem é que vão votar, ou votam porque a família vota ou porque os amigos votam num determinado partido ou num determinado candidato. A questão das finanças ou da gestão é algo que se treina, portanto, nós não nascemos com esta sabedoria e colocamos-la logo em prática. Isto é um pouco como tirar a carta tanto para conduzir um carro, não é? Portanto, isto vai um bocadinho de cada vez. Por isso, estes exercícios básicos de pegar num fecheiro Excel ou se tiverem dificuldades com o Excel ou outra folha de cálculo, pode-se usar uma folha de papel, portanto, já pré-preenchida em que colocamos só os valores. Eu no final depois pedi ao Jorge, Adrião ou ao Xavier pudessem partilhar esta folha de Excel que podem adaptar para a vossa realidade. Tem alguns exemplos, mas podem colocar outras em função dos movimentos e do gasto que têm. O treino pode ser feito individualmente, através de leitura e com a ajuda, enfim, de alguém quando precisamos de saber alguma coisa. Por exemplo, quando vamos comprar uma televisão a crédito, uma das coisas que devemos ver ou ter em consideração, mesmo que seja com um cartão de crédito ou com, por exemplo, na Vorten, que tem financiamentos também específicos, é verificarmos uma coisa, uma taxa que se chama TAEG. Portanto, não se esqueçam disso, TAEG. Ou seja, é uma taxa de juro real que já implica um juro composto. Portanto, o juro composto ele tem uma função exponencial. Quando nós começamos a dever, depois podem cair juros sobre juros, e é este efeito de bola de neve que cria uma espiral de endividamento e que muitas vezes as pessoas não conseguem sair dela. Portanto, eu já acompanhei algumas pessoas, pronto, que tinham muito dinheiro em dívidas e normalmente estas pessoas, quando caem nestas armadilhas do endividamento, não são pessoas de baixos recursos, são pessoas que têm um salário médio ou até médio alto. Só que muitas vezes atingem um patamar na sua vida, querem ter logo o carro, a casa, tudo ao mesmo tempo, esquecem-se que a vida, portanto, é até à velhice, normalmente, e, portanto, depois não conseguem controlar porque os seus gastos já são muito elevados. Então, se nós fizermos pequenos exercícios com o nosso dia-a-dia, por exemplo, lembro-me do meu pai que andava com um papelinho no bolso da camisa e apontava as despesas que fazia ao longo do mês. São pequenos exercícios que nos ajudam e que treinam, portanto, até a nossa memória financeira e nos ajudam depois a tomar melhores decisões quando estamos em pressão e quando não temos muita capacidade ou tempo para raciocinar. Agora, o treino é algo que se pode fazer, pode-se começar individualmente ou então com uma equipa de coaching que nos ajuda, portanto, a progredir.
Obrigado. Ok. O nosso irmão Marcos Soares também queria responder a esta questão. Força, Marcos. Bom, eu gostava assim de não parecer muito marqueteiro, mas até estava aqui a brincar com a equipa nos bastidores. E, de fato, irmão Rangel, talvez a primeira coisa que o irmão pode fazer é justamente participar do curso de finanças que teremos logo a seguir, porque isso tudo que o irmão João Martins colocou aqui, muito bem explicado, né, de uma forma muito prática. Nós vamos, nas próximas semanas, junto com o irmão Nuno Moleira, eu e o irmão Nuno Moleira vamos mostrar as conexões que tudo isso que o irmão João Martins falou, não somente as conexões práticas, mas como, na verdade, isso é muito mais um problema do coração do que um problema da carteira. Né? Às vezes há questões mais profundas do que este Bom, é óbvio que que nos leva a ficar em dívida. Eu sempre costumo dizer isso, não é um problema espiritual, né? Há pessoas que vão orar no monte, quando ganham 1.000 euros, gastam 1.200, vão orar no monte e vão continuar devendo 200. Não é? Porque isso não é uma questão espiritual, é uma questão de matemática. Se ganha 1.000 e gasta 1.200, pronto. Mas o que nos leva a gastar 1.200, às vezes, é uma questão mais profunda. E vai ser muito interessante ver e ver como essas coisas que o irmão João Martins colocou muito corretamente, muito didaticamente, como elas podem ser trabalhadas, tanto por quem está com dinheiro sobrando, como por quem está com dinheiro faltando. Então, de fato, eu não sei nem quanto é, depois alguém vai dizer aí, mas o custo é um investimento muito baixo pelo que pode voltar a ter. E eu faço isso que o irmão João Martins falou agora. Às vezes eu oriento pessoas com a questão das finanças pessoais. E às vezes, a maioria das vezes, as pessoas que estão endividadas, elas ganham mais do que as que não estão. É exatamente o que ele falou. Eu tenho a prova disso que o irmão João Martins falou, porque é justamente isso. Às vezes as pessoas acham que tem que começar a resolver suas questões financeiras pelo que ganham. Mas, na verdade, a única coisa que podemos controlar de imediato é o que gastamos. Não é? Então, não sei se o irmão João Martins concorda. Talvez o fluxo como ele mostrou ali na planilha, nós vamos, inclusive, ajudar você a montar essa planilha. Eu achei muito boa essa. Se o irmão João Martins puder disponibilizar. Nós temos uma, mas é bem mais simples, né, Nuno? Nós fizemos uma um pouco mais simples ali, mas poder usar isso e fazer na prática, e especialmente os princípios que vão levar você a organizar-se e glorificar a Deus com isso, porque a gente pensa que nossas finanças é problema nosso, não de Deus, não é? Obrigado, Marcos. Aproveitando aqui a deixa do Marcos Soares, realmente dizer a todos que se podem inscrever no curso. Como eu disse, as próximas 4 aulas têm que se inscrever para poderem ter acesso ao link. O custo é baixo, como o irmão dizia, são 6 euros. Portanto, podem, e se alguém tiver algum problema realmente efetivo, gostava de estar no curso, mas não tem dificuldade nos 6 euros, por favor, fale connosco em particular, que há de se arranjar com certeza uma solução, está bem? Mas não deixe de estar por causa disso. Mas tem que se inscrever sempre, está bom? E vamos ter os nossos cursos, alguns de vocês já tiveram nos cursos do Instituto Alvo e sabem a dinâmica. Ela nem sempre é rígida, mas é bem dinâmica. E nós temos um tempo em que temos o estudo, depois dividimos-nos em mini-grupos e dentro disto temos sempre os nossos formadores, alguns estão aqui assistindo, está o Paulo Oliveira, o próprio Marcelo Ferreira, o Nuno Moleira, o Duarte Casmarrinha hoje não pôde estar, mas também faz parte dos formadores, além do Marcos e do Jorge Adrião também, do Jorginho. Portanto, são todos formadores do Instituto Alvo e que, a dada altura, nós nos dividimos em mini-grupos e temos um tempo em mini-grupo em que vamos debater 1 ou 2 questões que são colocadas. E depois apresentamos ao grupo geral as conclusões. Para além também, no início ou ao meio, há mais um ou outro desafio que sempre vai aparecendo, como as perguntas e respostas. Enfim, é um curso que não é só de estar a ouvir, mas que também podem e devem participar. E vão gostar de certeza e vai ser uma ajuda para cada um de nós nesta área em concreto agora que estamos a querer debater e estudar sobre finanças pessoais, na qual a Bíblia, como em todas as áreas da nossa vida, nos tem para ensinar e orientar. E aqui não é
não é exceção. Portanto, o link para as inscrições há de ser partilhado. Os irmãos que tenham qualquer dúvida podem falar com um de nós. A pessoa mais indicada até é com a Sara Xavier, a minha esposa, que está aqui ao meu lado, para quem não conhece esta bela mulher. E podem falar com ela qualquer dúvida que tenham. No próprio cartaz que nós divulgamos está o número de telefone da Sara, está bem? Mais alguma questão que queiram colocar? Eu tenho uma questão. Força. Oi? João, boa noite. Há bocadinho estavas a referir que em relação aos jogos de sorte e de azar, à lotaria, não é? Hoje estava a falar com um colega de trabalho, porque hoje é o Euromilhões, tem 220 milhões, e ele estava a dizer, estive a fazer as contas com ele, e ele gasta 50 euros em média por mês no jogo, só no Euromilhões. Até que ponto, e ganhar raramente, até que ponto será vantajoso jogar nesse tipo de jogos e se para nós, enquanto crentes, até será que o devemos ou não fazer? Assim, eu não sou puritano a ir ao ponto de dizer que jogar na lotaria é pecado, portanto, não. Eu acho que se as pessoas tiverem recursos suficientes, podem aplicar parte das suas poupanças em situações de potencial risco. Não vejo que isso seja algo, digamos, acho que não vamos para o inferno por jogar na lotaria. Agora, temos uma coisa que se chama teoria das probabilidades. Portanto, a probabilidade de acertar ou de ganhar é muito reduzida. E, portanto, nós temos que olhar para os rendimentos que nós temos e as despesas que normalmente nós fazemos. Se verificarmos que não há nada prioritário que deixamos de gastar nessas áreas para gastar os 50 euros ou outros no Euromilhões, isso não será grave. Agora, para pessoas que têm recursos reduzidos e que veem num jogo, seja a lotaria, o Euromilhões ou outro jogo qualquer de azar, ou até em aplicações financeiras, pode ser no banco. Houve muitas pessoas que perderam dinheiro no BES porque foram atrás de taxas de juros demasiado elevadas e ficaram sem o seu dinheiro naqueles produtos financeiros. Se vamos atrás disso para, de alguma forma, isso substituir-se ao nosso trabalho ou a um trabalho adicional para obtermos mais rendimento, ou seja, se procuramos o caminho fácil, se calhar há aí alguma coisa que não está bem, não é? Agora, se ganhamos 4, 5 mil euros, 3 mil, 2.500 e nos permite colocar um valor para algumas operações de risco, eu não vejo nisso algo que seja... Agora, há teorias de probabilidade, pronto, e nas questões dos jogos de azar, a probabilidade de não ganharmos, se calhar, é muito superior a, por exemplo, numa aplicação financeira de risco, tanto num banco ou noutro produto financeiro. Não sei se me estou a fazer entender. Pronto, a primeira questão é avaliar se vale a pena, da mesma maneira que jogamos no Euromilhões, se vale a pena comprar um telemóvel que não vamos tirar usar todos os recursos que esse equipamento dispõe. Ou se vamos comprar um carro, que preencha as nossas necessidades, ou se temos que comprar um Tesla ou um Ferrari. Portanto, as questões passam muito por aí. E qual é o objetivo quando entramos no jogo? Quer dizer, pronto, se é apenas um passatempo, ou se fazemos isso de forma em que isso depois nos começa a consumir e vamos jogando cada vez mais para ver se conseguimos obter a tal lotaria.
satisfeita, Sara Santos? Com a resposta? Sim, acho que sim. Marcos, queres dar mais alguma chega? Eu acho que iria muito por aí, pela linha que o irmão João Martins falou. Há uma questão que eu também não vejo que seja pecado ou que seja errado necessariamente. Há uma pequena questão ética, na verdade, ela é uma questão que pode ser considerada. Diferentemente das ações de investimento, de risco, e que o dinheiro está a trabalhar para alguém ou está a produzir para alguém, há quem diga o seguinte, que talvez o problema das loterias é que, para que um ganhe, todos necessariamente perderão. Então, pode haver ali, para alguns, uma questão ética, você sabe que todos perderam para que você ganhasse. Então, eu não estou a dizer se isso é um problema ético ou não, para um pode ser, para outro não, mas às vezes o que se coloca é isso. Mas é uma questão prática. Não sei como são os números em Portugal, não sei se o irmão João Martins tem algum estudo sobre isso. Aqui no Brasil, os maiores ganhadores das loterias nos últimos 20 anos, essa foi uma pesquisa de algum tempo, talvez de uns 5 anos, dos maiores ganhadores, somente 2 ainda tinham algum dinheiro. Todos os demais tinham perdido todo o dinheiro que ganharam. O que indica o seguinte, se a pessoa não tem uma sábia administração do seu recurso enquanto não ganhou o prêmio da loteria, há de gastá-lo, há de dissipá-lo facilmente nos próximos anos. Então, se alguém quer jogar, eu vou lhe sugerir 2 coisas. Primeiro, aprenda a gerir os seus 1.000 euros de salário por mês. Aí vai saber gerir os milhões que ganhares. E a segunda coisa, quando ganhares, não te esqueças de mim. Muito bom, muito bom. E já agora de mim também. Mais alguma questão que queiram colocar? João Paulo Santos, cuidado que agora vem de um bancário a questão, perigoso. Não é bem uma questão, é uma situação que realmente está a ser aqui posta em relação a rendimentos que as pessoas têm e que no fundo não lhes custaram a ganhar. Não é? Como é o caso, por exemplo, do jogo, de alguém que ganhe no jogo, ou que eu lá na minha atividade muitas vezes vejo as heranças, não é? Pessoas que herdam bens materiais de elevada, portanto, elevados, não é? Normalmente são desperdiçados, que era tal e qual aquilo que o nosso irmão Marcos Soares estava a dizer. Quando o dinheiro não é do nosso trabalho e é dinheiro que não nos custa a ganhar, não é? Não custa a ganhar às pessoas, por norma, ele é desperdiçado. Nem sempre acontece, mas muitas vezes acontece. Obrigado por o teu comentário também, João Paulo. Muito bem, estamos caminhando para o fim. Nós tínhamos previsto demorar aqui 1h e 10, pouco mais ou menos. Já estamos a passar um pouquinho, mas penso que o tempo tem estado a ser bom e positivo para todos nós. Eu gostava de... Ainda podemos dar espaço para mais alguma questão que queiram, mas antes disso, eu gostava de dar a oportunidade e desafiar a Fátima Santos, da Igreja dos Irmãos em Olarias. Assim, muito breve, Fátima, muito resumido, 1, 2 minutos, 3. Qual tem sido a tua experiência? A Fátima já fez vários cursos do Instituto Alvo. Aliás, ela está quase a ponto de poder ser uma formadora do Instituto Alvo também. Enfim, podes dizer assim, em breves palavras, o que é que tem sido para ti os cursos do Instituto Alvo? Então, boa noite a todos. Os cursos têm sido para mim de grande bênção na minha vida individual e também, não só individual, mas também familiar, igreja local, trabalho. Então, são cursos que realmente afetam a nossa vida no todo. Tenho conhecido pessoas de vários tipos de igreja, de várias localidades também, então tem sido muito bom, enriquecedor também de ouvir pessoas de outros que pensam de outra forma, e também são cursos que nos levam realmente a meditar sobre a palavra, né? O que Deus quer, o que Deus deseja realmente que
que nós vivemos na nossa vida, que às vezes parece estar tão confusa, mas aqui está a palavra dele que nos ajuda a viver de uma forma feliz, agradável. Então é muito bom, o alvo é muito bom, olha, seguindo para o alvo que é Cristo, então não há nada melhor. Então aqueles que ainda não se inscreveram, podem se inscrever, que vale a pena. Tem aí grandes professores, é verdade, por isso, olha, podem se juntar a nós. Obrigado, Fátima, pelo teu testemunho. Como eu dizia há pouco, nós quando nos separamos nos mini-grupos durante o curso, durante as aulas, temos sempre a ajuda dos formadores, que eu falava há pouco, do Nuno Moleira, do Paulo, etc., em que no próprio mini-grupo nos estão orientando nas tais questões que nós queremos desenvolver, e é sempre um bom tempo também os próprios mini-grupos em que podemos estar de uma forma mais reduzida, compartilhando, e tem sido também um bom tempo, esses mini-grupos e a colaboração de todos os formadores. Mais alguma questão que queiram pôr? Tem que ser muito rápido, que eu não quero que prolongarmos muito a aula, senão depois ninguém se inscreve nas próximas. Pensam que é até à meia-noite e depois não. Então, eu não consigo ver os ecrãs todos, mas se alguém quiser é ativar o seu micro ou fazer o sinal e pôr alguma questão. Não? Não há mais ninguém a querer pôr questão nenhuma? Então vamos só terminar tendo uma palavra de oração, está bem? João, Diz, Marcelo, desculpa. apenas partilhar aqui para quem quiser ainda inscrever-se para a semana, talvez o link para fazer a inscrição, deixar aqui nos comentários, não é? Ok, consegues compartilhar? Alguém consegue? Jorginho ou Jonatas, ou tu, Marcelo, vejam lá se alguém consegue partilhar aí no bate-papo. Vou verificar aqui se consigo meter, e aí podem copiar para a semana, quem quiser inscrever-se para a continuidade das aulas. Esta foi a aula 0. Quem quiser fazer as próximas 4, será bem-vindo e podem usar o link para inscrição. Marcelo e João, apenas aproveitando aí o gancho. Como o irmão João Martins foi muito didático, é muito claro, e você deve ter percebido como é importante que as famílias tenham seus orçamentos. Então, o que eu gostava de incentivar, na medida do possível, é que os casais pudessem fazer juntos, inclusive marido e esposa, porque sempre há nos casais, eu não sei se o irmão João Martins tem visto isso também, mas às vezes o marido é um pouco mais ele é um melhor gestor, às vezes é a esposa que é. Então é bom que os dois ouçam, porque assim depois não ficam lá a empurrar um para o outro e os dois trabalham juntos, né? Então, aqueles que são casados, seria muito importante que pudessem fazer o curso juntos. Eu só fico triste hoje de saber que o Jonatas vai ter que sair da faculdade e perdeu a mesada, mas do resto foi tudo bem. Muito bem, obrigado então. E fica aí o desafio para todos. Vamos orar? Então, a palavra de oração final. Eu vou pedir ao Nuno Moleira. Nuno, podes ativar o teu micro e despedir-nos com uma palavra de oração? Se faz favor. Sim, claro. Obrigado. Senhor, nós te agradecemos muito por este tempo e pela lembrança que a tua palavra nos ensina muito também sobre esta área das finanças, e que também aí, como em todas as áreas da nossa vida, tu tens uma palavra a dizer, e então peço-te que através do teu Santo Espírito também que nos dês a sabedoria para administrar bem aquilo que colocas nas nossas mãos para administrar como teus mordomos, e que guia-nos, Senhor, em cada dia nessa tarefa que é um privilégio, podermos cuidar dos recursos que pões ao nosso dispor, que nos dás, lembrando que tudo é teu, e ajuda-nos a administrar bem e a poder ser bênção para outros à nossa volta também.
E oro por cada um de nós que se reuniu hoje aqui, que peço-te que nos continues a guiar, a abençoar com a tua presença. Peço a tua proteção para cada um de nós e que na próxima terça-feira peço-te que nos tragas até aqui, que nos possamos estar juntos novamente e conhecer mais daquilo que tu dizes sobre a gestão dos recursos que tu nos dás. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, João Pedro Martins, muito obrigado pela tua participação, pela tua ajuda, pelas tuas dicas e ensinamentos e pela tua disponibilidade de estares connosco, está bem? Muito agradecidos, em nome do Instituto Alvo. E terminamos.